quero compartilhar algo com vocês, sobre Calvário, né? É uma passagem da Bíblia. Lá no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33, não toda a Bíblia, mas alguma tem o nome Calvário, né? Quando Jesus chegou no lugar Calvário. Qual o significado de Calvário? O que quer dizer Calvário? Algumas Bíblias falam que quando Jesus chega em Gólgota, Gólgota quer dizer o monte da caveira. Madeiro quer dizer a cruz que foi feita de madeira. E Calvário, né? O que significa esse nome Calvário? Calvário é o nome de uma madeira. Calvário não quer dizer sacrifício, né? Calvário quer dizer pureza, né? Então, o madeiro, a cruz, ela foi feita com uma árvore chamada Calvário. Naquele tempo, quando os plantadores de vinha plantavam vinha, e quando chegava no dia da colheita da vinha, né, eles colhiam as vinhas, as uvas, e eles faziam vinho. Mas ele não podia colocar o vinho em qualquer barril, porque antigamente fazia um barril, tipo assim, um tambor feito de madeira, chama barril. E ali ele armazenava o vinho dentro daquele tambor feito de madeira. Mas tinha que ser uma madeira especial, porque se ele fizesse com qualquer madeira, o gosto da madeira ia ficar no vinho. O vinho ia se corromper, ele ia atrair o gosto da madeira, o amargo da madeira. Então esse barril, onde colocava o vinho, ele era feito com a madeira de calvário. E a madeira de calvário, ela não largava o gosto, o sabor dela no vinho. O vinho continuava perfeito, original, com a sua forma original, sem um gosto amargo. Então fizeram Jesus, penduraram Jesus na cruz, numa madeira, feita de madeira de calvário, né? Então Calvário, ele não apresenta, não quer dizer sacrifício. Calvário quer dizer pureza, santidade, né? Uma madeira que não se corrompe com outra matéria. Ela não atrai a essência de outra matéria. Ela continua sendo virgem, ela conserva o seu estado natural. Então Jesus, ele foi assim, ele veio do céu puro, ele veio santo e ele continuou santo. Ele não se corrompeu com o pecado desse mundo. Ele não se corrompeu nem com droga, nem com bebida, nem com prostituição, nem com roubo, nem adultério, nem mentira e nem falsas doutrinas. Bateram nele, chicotearam, arrastaram ele no meio da rua, né? Cuspiram na cara dele, colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça dele. Uma lança transpassou os seus pulmões. Mas mesmo assim, na cruz, em meio a dor e sofrimento, ele não pediu justiça. Ao contrário, ele pediu misericórdia. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então, Jesus, ele não deixou se corromper com as dores, com a tristeza, com o sofrimento, com a perseguição. Ele continuava com a sua essência de Deus, a sua essência santa, a sua essência de pureza. Ele não se corrompeu com a maldade e nem com a dureza do coração do homem.
Por isso que a cruz, ela foi feita com a madeira de Calvário, porque ela não corrompia a essência do vinho. O vinho permanecia puro, com a sua pureza, o seu estado original. Porque quando fazia o barril para colocar o vinho de outra espécie de ave, o gosto da árvores, da madeira, ficava no vinho. Mas quando o barril era feito com a madeira de Calvário, né, a madeira conservava a sua pureza, o seu estado original. Ela não corrompia a natureza do vinho. Até nisso, né, Deus, ele foi inteligente e pensou em cada detalhe. Então, cruz quer dizer maldição e sacrifício. Morte de cruz é morte de maldição. Então, Jesus, ele recebeu a morte de maldição. Mas ele recebeu por conta própria, para fazer a vontade do Pai. Ele fez esse sacrifício de morrer e ressuscitar para que eu e você fosse perdoados. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição da lei quer dizer que o pecado separa o homem de Deus e o salário do pecado é a morte. Essa é a maldição da lei. A morte. O pecado atrai a morte. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou da morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele viu a morte dele 3 vezes a visão. E lá na entrada triunfal, ele foi comemorar. Muitas pessoas comemoravam com ele, porque foi curado da cegueira, da surdez, da lepra. Foram curados de problema espiritual. Mas Jesus não, ele sabia que ia morrer e ressuscitar. Ele comemorava a minha e a tua vitória, porque ele triunfou sobre a morte. A morte, ela vem sobre o homem, leva o homem, e o homem não retorna, mas Jesus retornou. Ele é mais forte do que a morte, ele venceu a morte. Ele quer trazer você da morte para a vida. E depois ele disse: ô morte, cadê o teu agrilhão? Agrilhão quer dizer a força, o teu êxito, né? A tua armadilha, a tua cilada, a tua força. Ô morte, aonde está o teu agrilhão, a tua força? Eu te venci. E todo aquele que crê nele vencerá também. Jesus triunfou sobre a morte, e se você crer, você vai triunfar sobre a morte para a vida eterna. Então não se corrompa com as coisas desse mundo. Seja que nem Jesus. Permaneça o seu estado de um homem santo. Né? Gogotá quer dizer o monte da caveira. A cruz quer dizer sacrifício e maldição da cruz. Mas Calvário quer dizer pureza, santo, firme, não se corromper, não se corrompa com as coisas desse mundo. Amém? Deixa eu trabalhar, que a hora se passa, e que Deus abençoe a tua vida, né? Que Deus te dê sabedoria. A paz do Senhor.